venda, amigo torcedor cruzmaltino, do Vasco da Gama, ela está mais perto do que nunca de acontecer. E é claro, né, sem dúvida, essa venda ela irrita, essa venda ela traz revolta, aqueles que não querem ver o nosso Vasco da Gama bem novamente, aqueles que não querem ver o nosso cruzmaltino novamente figurando entre os gigantes do futebol brasileiro, não com relação a tamanho e grandeza, porque o Vasco nunca deixou de ser, mas com relação à competitividade, eles não vão ficar felizes e satisfeitos com toda essa situação que hoje acontece dentro do nosso cruzmaltino. E hoje, diante de toda essa situação, um dos argumentos, né, que vem se utilizando é a questão envolvendo Leila Pereira, porque a Leila é presidente do Palmeiras e temos, né, um investidor que quer comprar a SAF do Vasco, Marco Lamacchia, que é o enteado de Leila, não tem uma relação sanguínea com a Leila e nem, muito menos, parental, porque o Marco Lamacchia é filho de José Roberto Lamacchia e José Roberto Lamacchia é marido de Leila Pereira. Entretanto, o Marco Lamacchia não tem absolutamente nada a ver com a Leila. Inclusive aqui eu até faço uma comparação, eu não sei do relacionamento de Marco Lamacchia e Leila Pereira, faço nem questão de saber do relacionamento pessoal deles, mas você aí imagina, a justiça hoje, justiça não, né, os veículos de comunicação, de imprensa, eles querem imputar no Vasco da Gama uma certa falta de fair play financeiro ao vender a SAF do Vasco para Marco Lamacchia por conta dessa situação envolvendo, né, a presidente Leila Pereira no Palmeiras. O questionamento que eu faço é, você imagina, se o Marco Lamacchia, que é hoje o interessado em comprar a SAF do Vasco, ele não tem uma relação boa com a Leila. Você imagina, se é uma relação de briga, se o Marco Lamacchia ele não gosta da Leila, não tem nem sequer relacionamento, um nem olha para a cara do outro. Pode acontecer, a situação pode ser essa. E aí eu te faço a pergunta, qual é aí assim, o que impede, né, no fair play financeiro a venda acontecer? Porque o Flamengo, parte da CBF, alega, né, amigo torcedor cruzmaltino, que há um conflito de interesse. E é a pergunta que eu faço, qual é o conflito de interesse que há? Volto a repetir, imagina se o Marco Lamacchia não fala com a Leila Pereira, até porque não tem obrigação nenhuma de um falar com o outro, não há parentesco. Qual é o conflito de interesse? Inclusive, em outubro do ano passado, houve uma reunião no Conselho Deliberativo do Flamengo. E houve um áudio que foi até vazado dessa reunião do presidente BAP, à época reclamando do empréstimo que foi feito pela Crefisa, empresa de José Roberto Lamacchia, ao Vasco. E o BAP ironizou essa situação. Ele disse assim, ó, não tenho dúvida nenhuma de que existe uma agenda muito clara. A gente está falando desse problema da Libra e a empresa que ela, no caso a Leila, preside, emprestou dinheiro para a SAF do Vasco. Quem é que já pegou o dinheiro com instituição financeira na vida? Algum banco pede como garantia as ações do negócio que não vai bem ou garantia de bens reais, sua casa, seu barco, seu apartamento? Quem pede ações da SAF se não puder ser pago? Continuou o BAP porque, à época, né, ao emprestar o dinheiro ao Vasco da Gama, a Crefisa ela pede 10 milhões, 10% das ações do Vasco, caso o Vasco não pagasse esse valor. Entretanto, amigo torcedor vascaíno, um argumento nada a ver. E um dos argumentos que se utilizam, inclusive no rival, é que a Leila Pereira, ela quer o Vasco da Gama. E o Marco Lamacchia seria apenas um boneco, né, um fantoche na mão da Leila. Amigo, eu vou ser sincero, tá? Eu, nesse momento, não posso afirmar isso, nem um pouco. Não posso afirmar. Quem compra a SAF do Vasco é Marco Lamacchia. Quem tem interesse na SAF do Vasco é Marco Lamacchia. A gente tem informações, mas informações confidenciais que eu infelizmente não posso trazer aqui. Mas há um respeito, isso eu posso falar, entre o presidente Pedrinho e a Leila e o José Roberto Lamacchia, pai do Marco. Tanto hoje quem toca as negociações se chama Marco Lamacchia. Se a Leila Pereira, no final do mandato com o Palmeiras, vai para o Vasco, aí, amigo vascaíno, quem sou eu para ter algo a ver? E aí é a pergunta que eu faço, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Se a Leila Pereira quiser, no final do seu mandato com o Palmeiras, passar a ser uma gestora na SAF do Vasco, volto a repetir, não há problema algum. Não há nada que impeça a Leila Pereira de deixar o Palmeiras e vir para o Vasco da Gama. Absolutamente nada. E vamos ser sinceros, vamos agir na sinceridade aqui. A Leila já deixou muito bem claro que ela pode deixar a presidência do Palmeiras. Mas uma certeza ela tem. Ela não vai largar o futebol. Eu faço questão de trazer essas palavras aí a você.
sabe? Então, a gente vai pensar ano a ano, mas eu vou te falar uma coisa, eu não vou sair do futebol. Eu acho o futebol, assim, fantástico. Eu descobri o meu lugar. Você vê, às vezes a pessoa passa a vida inteira e não sabe qual o seu lugar. E eu descobri o meu lugar. Amigo, palavras da própria Leila Pereira. Entretanto, volto a repetir. Hoje, o fato de Marco Lamarque estar entrando na SAF do Vasco da Gama não tem absolutamente nada a ver com a situação de Leila Pereira. Querer imputar uma falta de fair play financeiro é uma grande loucura em toda essa situação. E um dos que mais querem imputar essa falta, né, é o Mauro César. Falou ao UOL e recentemente também falou ao Charla Podcast sobre essa situação com Marco Lamarque, Vasco e Leila Pereira. Se liga só. O primeiro desafio para a agência reguladora do fair play financeiro, né? Porque em tese você não pode ter as mesmas pessoas controlando dois clubes. E a Leila Pereira preside o Palmeiras, o enteado dela, para efeito digamos assim, desse tipo de conexão, é considerado parente próximo, é filho do marido dela. Então não poderia ter um outro clube que ele controla. Simples assim. Vejamos como vai agir o fair play financeiro. Ah, você não quer que o Vasco se recupere? A questão é que as mesmas pessoas não podem controlar dois clubes do mesmo campeonato. Então, se isso acontecer, eu entenderei que o fair play financeiro da CBF começa desmoralizado. Claro que pode haver um drible jurídico, pode-se conseguir isso, se tiver alguma brecha, mas será uma desmoralização. Quando a Leila não for mais presidente do Palmeiras, pode comprar o Vasco, pode comprar a Chapecoense, pode comprar o Vitória, pode comprar o Flamengo, pode comprar quem quiser que estiver à venda. Mas enquanto isso não tem sentido. Simples assim, isso tem que ser tratado da maneira que é. Você não pode ter o mesmo grupo controlando duas equipes que jogam a mesma divisão, o mesmo campeonato. Não existe, gente. A FIFA não permite, né, nas competições dela, por exemplo. Não existe. Então, se houver uma brecha jurídica eles conseguirem, será de cara a desmoralização desse fair play financeiro. Só isso que vai acontecer. Agora, ela pode amanhã falar, não, quero comprar o Vasco, o meu enteado vai comprar, se afasta do Palmeiras e tudo bem. O mandato dela vai até 2028? 27. 27, né? Então, em 28 pode comprar o Vasco. Também 26 ainda, tem que esperar mais quase 2 anos, 1 ano e 9 meses aproximadamente. Ela saindo da presidência, caso ela saia, né? Não pode se reeleger em tese, mas nunca sabe o clube de futebol o que vai acontecer, né? Às vezes muda o estatuto, então a priori ela sai no final de 27. Então em 28 poderia fazer o negócio. Já existe uma situação que é um tanto quanto conflituosa, né? Que é o empréstimo da empresa, o banco da família, digamos assim, para o próprio Vasco. Isso é um negócio muito discutível também, discutido até por advogado, por especialistas no assunto. A compra seria, evidentemente, uma... E tem uma outra questão que eu quero também apontar. O torcedor se ilude, acha assim, vendeu, vai ser uma maravilha, vai comprar todos os jogadores. Amigo torcedor vascaíno, os antes estão malucos, né? Malucos. Mas aí, definitivamente, amigo torcedor Cruz Maltino, depois dizem que não tem mais rivalidade no Rio. Se enganam. Se enganam. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.